Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do verso número 15 até o verso de número 22 para a meditação da palavra dessa noite. Você vai acompanhar aqui, você pode abrir no seu aplicativo, você pode abrir a sua Bíblia. Eu estou lendo na NAA, que diz assim: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha: é lícito pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e essa inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, deixando, foram embora. Amém? Nós estamos nesta nova série falando sobre um só coração na missão. E quando conversávamos e buscávamos em Deus uma direção para falarmos sobre missão, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo como sociedade, e a igreja faz parte da sociedade, nós entendemos que nós precisamos falar com a igreja sobre um coração missional, ou seja, de fazermos missão neste local, de sermos missionários aonde estamos. E hoje o pastor Lucas trouxe uma palavra que nos edificou muito na parte da manhã. Se você não esteve aqui, se você não assistiu o culto, assista, porque foi uma palavra que tocou os nossos corações e falou sobre a igreja e a cidade, a importância do nosso testemunho. E nesta noite eu quero falar dentro deste tema aqui, que pessoal deixa eu só explicar para os irmãos. O pessoal pergunta: pastor, você vai usar? Eu vou usar. E aí que eu falo para eles: quando não funcionar, eu boto aqui e vocês continuam lá. Então às vezes dá uma travadinha aqui o negócio. Nós vamos falar sobre ética total. E o que eu quero dizer com isso? O que nós queremos compartilhar e trazer para a igreja? A importância que nós temos neste mundo onde estamos inseridos. Quando foi proposto esse texto e nós começamos a estudar e conversar e compartilhar sobre isso, eu lembrei quando eu era bem mais novo, garoto, e numa outra cidade, onde eu não morava, mas eu conhecia as pessoas naquela cidade, numa outra igreja que eu não congregava, mas eu conhecia as pessoas daquela igreja, eles estavam vivendo um momento onde eles estavam construindo um novo templo, um novo prédio estava sendo construído, e aquela campanha, constrói prédio e aumenta, e material de construção, e naquela época, era época de eleição. Aí apareceu um monte de gente, e na igreja tinha um candidato, e esse candidato queria o apoio da igreja, mas apareceu um outro candidato na igreja, e esse candidato abençoou a igreja, e deu o material que faltava para a igreja, e o pastor ficou numa situação: o que eu faço agora? Porque um me deu o material, o outro é membro da igreja. Aí o pastor, numa sabedoria imensa, parou no púlpito e falou: irmãos, vamos pegar aqui o Lucas, aqui, o exemplo, ele é o candidato da igreja. O Lucas é o candidato da igreja. Quem está sentado do Lucas vai votar no Lucas. E quem está sentado do outro lado vai votar no candidato que deu para nós o material. Não sei se você já viu alguma história assim. Se você já viu coisas assim acontecerem. E é sobre isso que nós queremos falar, olhando para esse texto, sobre a questão da ética total. E nesse texto nos chama a atenção, fala conosco a respeito de algumas coisas, porque esse episódio é o primeiro ataque dos inimigos de Jesus contra ele. E nesse ataque acontece por conta da motivação das 3 parábolas anteriores, quando Jesus falou para aqueles que estavam ali ouvindo, seguindo Jesus, os seus discípulos, aqueles que eram simpatizantes ao que Jesus falava, aqueles que criam em Jesus, mas principalmente essas parábolas vão de encontro àqueles que não concordam com Jesus. E aí Jesus expõe o erro deles, as coisas que eles estão fazendo, que estão afastando eles, que está tirando eles do propósito de irem para o reino dos céus. E a primeira parábola
que está nesse texto, fala sobre os 2 filhos que são ordenados a ir ao campo trabalhar, e Jesus fala que o primeiro diz: eu não vou, eu não farei isso, mas ele se arrepende da sua fala e acaba obedecendo o pai. O outro filho não diz que não vai, sinaliza que vai, mas no final ele acaba não se envolvendo. E Jesus termina essa parábola dizendo assim: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Será que isso mexe? Isso toca o coração daquelas pessoas religiosas que estavam ali o tempo todo? E Jesus está falando: vocês são desobedientes, e por serem desobedientes vocês não vão entrar no reino dos céus. Na segunda parábola, Jesus fala da maldade do coração deles e fala dos trabalhadores maus, que arrendaram uma vinha e mataram surraram um dos servos que vêm solicitar e cobrar sobre a vinha. Eles repetem essa situação até que eles matam o filho do dono da vinha. Jesus mostra: olha, vocês são como eles, vocês são maus. E na terceira e última parábola, antes desta questão aqui do imposto, Jesus fala sobre ele, sobre a festa de casamento que foi preparada pelo rei para o seu filho, e os convidados não quiseram participar. Ou seja, Jesus estava mostrando para ele: vocês são duros de coração, vocês não me aceitam, vocês resistem. E ao ouvirem todas essas coisas, eles vão reagir ao que eles estão ouvindo, porque Jesus expôs o erro deles. E por isso começa no verso 15, Jesus falando, Mateus falando: então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E aqui há uma reação desses fariseus, há uma atitude da parte deles, dos religiosos. E aqui nós vamos ver que entra um personagem específico, que são os herodianos, que querem de alguma forma fazer alguma pergunta que crie uma situação de confusão, seja uma pergunta capciosa contra Jesus. E a primeira atitude deles nessa reação: olha, vamos nos reunir aqui, vamos nos juntar até com aqueles que não concordam conosco, que são de certa forma nossos rivais, e vamos fazer uma pergunta que cause confusão e que leve Jesus ao erro. Essa é a primeira atitude de reação que esse versículo está nos orientando. A segunda é que eles se unem com os herodianos. E os herodianos eram os membros da casa de Herodes, ou pessoas que faziam parte do grupo político simpatizante que apoiava esse grupo religioso, e que defendia, além da dominação romana, que a família de Herodes podia ser a família do Messias, eles que serão os nossos libertadores. Então você pega um grupo religioso de fariseus que são contra os romanos, você pega um outro grupo dos herodianos que apoiam os romanos, e eles se reúnem, e vem a terceira atitude, que eles pensam: já sabemos o que nós vamos fazer, nós vamos tratar de um assunto que está relacionado com a ética. E aí eles mandam um discípulo, provavelmente de um dos fariseus, e esse discípulo vai incumbido com uma tarefa de colocar Jesus nessa situação delicada, nessa situação que pode complicar. Eles pensam: agora Jesus não tem como escapar, agora Jesus não tem o que fazer depois de tudo o que nós vamos falar e a pergunta que faremos para ele. E ele começa falando assim: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus. E aqui é interessante a gente prestar atenção nessa expressão, ensinar o caminho. Mais especificamente a palavra caminho significava: o Senhor ensina a ética, o Senhor ensina aquilo que realmente é muito importante, que a gente não pode abrir mão. E a Didaquê, que foi um documento que funcionou como o catecismo dos primeiros cristãos. A Didaquê, que assim que começaram, em Atos capítulo 2 vai falar que a igreja contava com a simpatia de todos, e muitos iam chegando, iam sendo salvos, e essas pessoas que iam sendo salvas, elas passavam por esse catecismo da primeira igreja, onde permitia que eles conhecessem as origens, que eles conhecessem o que era a vida das primeiras comunidades. Ela usa essa mesma palavra, caminho,
no início da didaquia, falando assim: há dois caminhos, um para a vida e outro para a morte. Ou seja, há dois tipos de ética, ou existe uma ética que a partir do momento que você se diz cristão, você vive, você pratica e você não faz de outra forma que não seja isso. E a ética deveria ser necessária na vida de qualquer pessoa. Nós não temos dúvida disso, mas eu afirmo que na vida do cristão, ela é essencial. Não tem como nós dizermos que somos cristãos e não vivermos de forma ética. Não tem como nós vivermos de uma forma em que a gente faça algo diferente disso. É impossível ser cristão e não ser ético, pois essa palavra significa que esse é o nosso modo de ser. Essa palavra também significa que isso está ligado com o meu caráter, com a forma que eu ajo, como eu me relaciono, como as pessoas vão me perceber. Como podemos dizer: o fulano é cristão, mas lhe falta o caráter. Ele é gente boa, mas o caráter dele é duvidoso. O caráter dele é complicado. É como se pudéssemos dizer que é possível ter uma vida regenerada por Cristo, mas continuar vivendo sem discernir o que é certo e errado. Não, ele teve a vida regenerada, mas entenda, ele comete alguns erros e ele faz isso continuamente. Ou continuar vivendo sem se preocupar com as nossas ações, se elas são corretas ou se elas são incorretas. Se nós não vivermos dessa forma, dizer que sou cristão, mas do meu jeito de viver, tanto na vida privada ou pública, que isso não vai precisar refletir a Cristo, eu não estou vivendo de forma ética, ou seja, eu não estou sendo cristão. O verdadeiro cristão reflete isso. A ética não deve ser confundida com a lei. Não, a lei falou que tem que ser assim, eu vou cumprir. Não. Sabe por quê? Porque embora a lei tenha a sua base nos princípios éticos, a ética está acima dos princípios da lei. A gente sabe, a gente aprendeu que não deve roubar, e se você fizer isso, você pode ser punido, você pode ser preso. Mas nem 50 centavos eu vou pegar que não me pertença. Nem R$1 eu vou guardar no meu bolso. E mesmo que ninguém saiba que eu corrigi aquilo, eu vou fazer porque isso é ético. Isso pertence ao caráter do cristão, isso pertence às pessoas que andam com Jesus. Isso quer dizer que viver de forma ética supera o cumprimento da lei. É isso que faz com que as pessoas percebam que nós somos verdadeiros cristãos. Viver eticamente tem tudo a ver com uma vida de um verdadeiro cristão. Por isso faz parte da nossa missão que nós estamos falando, de nós sermos totalmente éticos. Faz parte da nossa missão sermos pessoas que mantêm e levam a sério a importância do nosso caráter, porque isso é inegociável para nós. A gente não abre mão dele. A gente considera a importância disso para a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas o que de fato nós aprendemos nesse episódio é o que Jesus quer ensinar para nós. E aí entra o que é essencial. A princípio, essa discussão que nós lemos no texto, e talvez numa primeira leitura, se você em nenhum momento aprofundou, talvez apenas queira mostrar para nós como Jesus escapou dessa armadilha que foi colocada para ele. Mas para compreender, nós precisamos aprofundar e entender a ideia central desta pergunta. Por que que eles fizeram esta pergunta para Jesus? Por que que o texto fala para nós que havia ali um herodiano? Por que que pessoas que são adversárias se unem nesse momento? Para o judaísmo inteiro, para todas as pessoas que conhecem a história, que foram dominados pelos romanos, entende que a dominação do imperador, ela é radicalmente oposta ao domínio de Deus. Você não pode viver debaixo do domínio de Deus se você aceita a dominação do imperador. Jesus anuncia o reino de Deus,
E ele deveria rejeitar de qualquer forma, na cabeça deles, o entendimento do pagamento de imposto. E se Jesus fizesse isso, e se ele falasse dessa forma, ele iria admitir que, se não pagar imposto, eu estava contra César. Se eu aceitar o imposto, eu estou a favor de César. E essa pergunta gera controvérsia, essa pergunta gera dúvidas no coração deles. E num sentido mais rigoroso, esse entendimento de não aceitar o domínio romano sobre eles, esse conhecimento já, apesar deles negarem e dizer, não, nós não aceitamos, nós não consideramos isso, no dia a dia isso acabava acontecendo. Querendo usar uma moeda, olha, será que nós devemos pagar imposto ou não pagamos imposto? Só que no dia a dia eles usavam moeda. De quem? Do Império Romano. No dia a dia eles estavam com aquilo nas suas mãos. E olha, Jesus até falou, me dá uma moeda. Deram um denário. De quem que a imagem está aqui? Eles falam que na imagem está César. E Jesus pergunta o que está escrito. Não se detalha, mas sabe o que estava escrito naquela moeda? Estava escrito o seguinte: Tibério César, Augusto, filho do divino, Augusto, sacerdote máximo. Ou seja, era inevitável que as pessoas usassem ou elas se esquivassem desse reconhecimento. Mas aqueles que eram mais radicais a respeito disso, é como se eles tivessem que usar a moeda e, para não dar o valor que ela tinha, alguns até fechavam o olho e nem olhavam para a moeda, porque naquela moeda estava a figura de César, naquela moeda falava dizeres a respeito de César. E diante dessa pergunta que eles fazem para Jesus, eles estão na expectativa, que resposta que Jesus vai dar? O que Jesus vai falar? Porque se Jesus disser assim, não se deve pagar imposto, ele está apoiando a exigência dos zelotes de não pagar imposto. Mas se Jesus fizer isso, vai iniciar uma grande rebelião e Jesus seria aniquilado pelos romanos. E os herodianos estavam ali para testemunhar e contar o que Jesus tinha feito. Mas se Jesus dissesse, não, vocês devem pagar imposto, do outro lado, havia uma multidão que tinha expectativa do Messias, havia uma multidão que seguia Jesus, e muitos deles eram simpatizantes desse grupo que achava que, dos zelotes, que deveria realmente romper com toda a relação com os romanos, e eles aceitarem isso. Se Jesus tomar essa decisão, ele perderia a adesão das massas. Ou seja, olha, se Jesus falar que tem que pagar imposto, ele vai ser preso por Roma. Se Jesus falar que não tem que pagar imposto romano, ele vai ser preso por Roma. Se Jesus disser que tem que pagar, ele vai perder o apoio das massas. Isso que estava na cabeça deles. Essa era a grande questão. Era evidente que essa pergunta era uma cilada que estava proposta para Jesus. Mas mesmo que a pergunta se constituísse nessa armadilha, o que Jesus deixa claro é que quem conduz, quem direciona, quem dá o rumo para a história não são aquelas pessoas. Quem dá o rumo para a história é o próprio Deus. Ele declarará que é o Messias no momento que o Pai determinar. Ele será aquele que não fugirá quando a sua hora chegar, e nesta hora, nem um minuto a mais ou menos, e depois ele se apresentará para ser entregue nas mãos dos pecadores. Não será uma armadilha, não será uma tentativa no momento de pressão que irá determinar essa hora. A verdade é que o que tentaram contra Jesus recaiu contra eles mesmos. Eles armaram uma cilada e caíram nela. Desde muito cedo, quando se escreveu sobre esse texto, quando se falou sobre esse texto, as pessoas não tinham compreendido, ou alguns não compreenderam o que realmente estava por eles. E alguns pensavam que era sobre o dever de pagar ou não imposto. E de acordo com muitos escritores antigos, a pergunta foi formulada de uma maneira muito generalizada. Um dos escritores ou tradutores intitulou esse diálogo dizendo assim: será que se deve pagar imposto a César? E a discussão ficou nessa superficialidade, esquecendo do que realmente era essencial nessa pergunta.
E o que era essencial nessa pergunta não era a própria pergunta, mas sim a resposta, especificamente nas palavras que o Senhor Jesus introduziu na resposta e que não lhe foi perguntado. Eles perguntaram: mestre, você conhece o caminho, você sabe o que está falando, e nós estamos lhe perguntando, devemos pagar imposto? E o que eles não perceberam é que o que eles não perceberam, não compreenderam, é que exatamente quando eles fazem essa pergunta, Jesus dá a resposta para eles, mas fala algo mais que eles não esperavam. Dê a César o que é de César, mas também deem a Deus o que é de Deus. Isso mexe com eles. Isso impacta a vida deles. Essa resposta foi tão inesperada que Mateus termina dizendo que, ouvindo isso, eles ficaram admirados. E aqui o que Mateus está querendo dizer é que todos, inclusive aqueles que foram para fazer uma grande armadilha contra Jesus, a única coisa que eles podiam fazer depois de ouvirem essa resposta era adorar o Senhor, porque o que Ele fala é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. É louvá-lo pela sua sabedoria, porque nós nem imaginávamos do que Jesus vinha falar. É reverenciá-lo como um verdadeiro Deus, e o motivo disso é porque Jesus revelou o que estava no coração deles. Apesar de toda essa cortina de fumaça, apesar de toda essa confusão e distração que eles fizeram, Jesus na sua resposta estava dizendo para eles: olha, vocês estão querendo criar confusão, vocês estão querendo confundir, vocês estão querendo armar uma cilada contra mim, mas eu sei o que vai no coração de cada um de vocês. Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês querem uma resposta? Deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E o choque nessas palavras estava no confronto com a verdade de que eles não estavam praticando. Eles não estavam dando a Deus o que era do Senhor. Apesar deste confronto, Jesus também estava dando a oportunidade para eles da correção de rota. Jesus dava a oportunidade, a chance de reconhecer que o reinado de Deus chegou. Jesus dava a oportunidade de que eles pudessem naquele momento se aproximar do Senhor, mas eles fogem, eles buscam se afastar o mais rápido. Porém, se eles aceitassem que o reino de Deus chegou, a questão do imposto estava resolvida. Pois essa é uma preocupação deste mundo. Essa é a distração que o mundo coloca no nosso coração. O que Jesus lhes ensinou e nos ensina é que nós precisamos viver dessa forma, com ética total. E a ética total só é possível para quem vive como cidadão do céu. Para quem vive sabendo que eu já não sou mais deste mundo, e agora eu vivo para Cristo, então eu esvazio de mim mesmo e encho-me do Senhor, e aí eu passo a viver como um cidadão do céu. Eu não estou dizendo para não darmos atenção para esse mundo, mas colocarmos no lugar certo as coisas que devem estar no lugar certo. E não focarmos aquilo que não é necessário. Quem vive como cidadão do céu, nada o abala. Não são as notícias da última hora que nós ouvimos que vai determinar a nossa vida. Nada nos distrai. Não vai ser algum fenômeno que aconteceu do outro lado do mundo que vai orientar a nossa vida. Quem vive como cidadão do céu, nada mais é motivo para nos tirar do propósito do Senhor. Então nós não deixamos que essas coisas nos aflijam, nós não deixamos que isso determine a nossa direção, porque nós sabemos em quem temos crido e quem está no controle da nossa vida. Nós passamos a viver dessa forma, e quando isso acontece, o nosso foco está em dar a Deus o que Ele merece. E aí a gente responde, e eu quero trazer essa resposta, pelo menos como algo para você refletir, e o Espírito Santo eu creio que pode falar mais ao seu coração a respeito do Senhor. O que Ele merece? O Senhor merece, meus irmãos, que no nosso caráter, as pessoas percebam Jesus. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas não precisam saber que nós somos membros da igreja X. As pessoas não precisam ver na nossa forma de vestir que nós somos crente assim ou assado. As pessoas precisam ver no nosso caráter
quem é Jesus. Não é porque eu carrego uma Bíblia gigante debaixo do braço. Não é porque eu digo a paz do Senhor e amém que as pessoas vão falar ali vai um crente. Não, mas o meu caráter reflete isso. Não importa onde esteja, seja na minha casa, seja no meu local de trabalho, seja em público, seja no privado, o meu caráter tem que contar, porque eu vivo essa ética total que somos desafiados nessa noite. Que os meus valores sejam inegociáveis. Nada, por nada, nós venhamos abrir mão dos nossos valores. Por nada, nós venhamos a dar um mau testemunho que as pessoas digam assim, esse é igual a todos o que eu já vi e o que eu conheço. A ética total, como nós falamos, e Jesus nos chama para darmos a Deus o que é de Deus, é fazermos que esses valores que nós aprendemos na caminhada com Cristo, esses valores que nós somos ensinados dia após dia, que nós aprendemos lendo as Escrituras, reflitam aonde estivermos. Que o meu estilo de vida, meus irmãos, que o nosso estilo de vida seja motivo de admiração. Que as pessoas olhem para nós e percebam isso. Que saibam que os cristãos vivem dessa forma. A igreja evangélica, e hoje nós falávamos, quando estávamos ministrando no treinamento dos pequenos grupos na parte da manhã, nós falamos que a igreja evangélica, ela já foi muito mais respeitada e admirada pela sua ética. Ela já foi muito mais. E quem tem muito tempo de igreja sabe do que eu estou falando. Vendia-se ou alugava-se para uma pessoa simplesmente porque falava, ali vai um crente em Cristo Jesus. Essa pessoa, a palavra dela é inegociável. Os valores que ela tem, são superiores à prática e à obrigação que a lei diz que a gente tem que fazer. Era alguém que respeitava, ou pelo menos praticava de uma maneira muito mais clara, as leis. Era alguém que superava as expectativas da sociedade. Uma pessoa que não mentia, uma pessoa que a sua palavra tinha o valor. Só que com o tempo, nós fomos vivendo e nós fomos passando, e quando nós percebemos, a igreja acabou indo para um outro caminho. Nós ouvimos o pastor Isaías falando sobre isso também, no acampamento da família, a respeito disso. Quando um cristão falava alguma coisa, ou quando um cristão dizia algo e se comprometia, ele ia fazer aquilo. Hoje em dia, dizer que você é pastor, em alguns lugares, até impede que você tenha crédito, até impede que você possa comprar um imóvel, até impede que você possa comprar um carro, porque em algum momento da história da igreja, nós esquecemos de dar a Deus o que é do Senhor. E o que é do Senhor é o nosso testemunho. É algo que é inegociável, que as pessoas percebem Cristo em nós. Precisamos, meus queridos e queridas, urgentemente, sermos o povo que é conhecido pelo seu testemunho e a ética na sociedade. Nós precisamos colocar isso em prática. O povo que não negocia princípios e valores. Nós estamos vivendo no nosso país e nós vemos isso espalhado, meio que uma situação em todo o sistema, de que as pessoas não consideram, não levam a sério a questão dos seus valores. Vamos ser a igreja do Senhor que não negocia, que é conhecida por isso. Vamos ser o povo de Deus que as pessoas percebem a ética do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos ter isso no nosso coração todo momento. Ser uma igreja missional. Começar a fazer missão neste lugar, aqui em Sorocaba, amar Sorocaba, a cidade de Sorocaba, como o pastor Lucas falou de manhã, passa por esse caminho onde as pessoas percebem Cristo em nós desta forma. Eu quero te convidar para você fechar os teus olhos. Quero te convidar para nós orarmos, e nós vamos orar por 2 motivos especificamente. O primeiro motivo que nós vamos orar vai ser por nós mesmos, que nós queremos ser pessoas dessa forma. Pessoas que vivem essa ética total. Se a gente tem falado de alguma coisa, vamos corrigir a rota. Vamos buscar isso todos os dias, em todo momento da nossa vida. E a outra oração que nós vamos fazer vai ser pelo nosso país, pelos evangélicos do Brasil, pelos cristãos do Brasil. Vamos orar por esse tempo de eleição, que Deus nos dê sabedoria
para os próximos gestores, tanto no legislativo quanto no executivo, seja aqui em Sorocaba, seja nas cidades vizinhas, nas cidades mais distantes do Brasil. Vamos orar por isso. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Santo Deus, nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Senhor Jesus, nessa noite. Deus, neste mês, Senhor Jesus, nesta série, Senhor Jesus, o Senhor nos desafiou, trouxe aos nossos corações de falarmos, Senhor Jesus, sobre uma igreja missional, a igreja que faz missão no seu local, Senhor Jesus. Nessa manhã o pastor Lucas, Senhor, nos desafiou a sermos essa igreja, Senhor Jesus, que ama a cidade, Senhor. E Senhor, agora à noite nós estamos falando, Senhor, a respeito da ética, Senhor, do nosso testemunho, Senhor, que vai acima, Senhor Jesus, do que a lei diz que nós devemos fazer, Senhor. Nós queremos ser um povo, Senhor, que é reconhecido, Senhor, como cristãos, no verdadeiro significado dessa palavra, pequenos cristos, onde as pessoas veem Cristo em nós, em que nós não negociamos os nossos valores, onde nós não abrimos mão, Senhor, dos princípios que o Senhor colocou em nossas vidas, ó Pai. Senhor, faz de nós, Senhor, um povo, Senhor Jesus, que dá a Ti o que o Senhor merece, Senhor, a honra, que dá a Ti a glória, Senhor, que não envergonha o Teu nome, que testemunha de Ti, Senhor, aonde está, aonde vai, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, faz de nós uma igreja, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, certo, Senhor Jesus, de que o Senhor tem nos chamado, Senhor, para ser um povo, Senhor, que transforma, um povo que é sal e luz no meio, Senhor, dessas trevas, Senhor, que traz vida, Senhor Jesus, onde há morte, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Te convido para